O topo envidraçado do edifício Gherkin, no coração financeiro de Londres, refletia o pôr do sol dourado do outono. Lá dentro, Oliver Turner observava a cidade através das paredes de vidro. Os dedos batiam impacientes sobre um envelope de cor creme. O nome Sophia Martins reluzia em dourado, meticulosamente caligrafado. O relógio Patek Philippe, em seu pulso, marcava 19h43, mas o dia de Oliver estava longe de terminar. Sr. Turner, os documentos da fusão chegaram, anunciou Rebecca, sua assistente, deixando uma pasta sobre a mesa de mogno. Oliver apenas assentiu, o olhar perdido na paisagem iluminada de Londres. Aos 35 anos, havia construído um império que fazia até veteranos magnatas invejarem. A Turner Enterprises dominava o mercado de tecnologia sustentável, e seu casamento com Charlotte Bennet, herdeira de uma das maiores fortunas do Reino Unido, seria o toque final em sua imagem perfeita. "Algo mais, senhor?" perguntou Rebecca, notando sua distração. "Sim", respondeu ele, finalmente se virando. "Certifique-se de que este convite seja entregue pessoalmente. E quero confirmação de recebimento." Assim que ela saiu, Oliver serviu-se de um uísque envelhecido e deixou-se afundar em lembranças. Sophia Martins. O nome ainda despertava algo nele, uma dor antiga, um arrependimento que se misturava a algo mais sombrio. 12 anos antes, ela era apenas uma estudante de direito com grandes sonhos e um sorriso capaz de iluminar qualquer sala. Ele, um jovem ambicioso, determinado a subir na vida, custasse o que custasse. O relacionamento deles fora intenso, verdadeiro, mas na mente de Oliver, incompatível com o futuro que almejava. "Você não pode estar falando sério, Oliver." A voz de Sophia ecoava em sua memória. "Depois de 5 anos, é assim que termina?" Ele recordava cada detalhe. O pequeno café em Notting Hill, as lágrimas nos olhos dela, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá que esfriava sem ser tocada. "Precisamos ser práticos, Sophia", ele dissera com voz fria. "Tenho uma oportunidade única em Nova York. Não posso desperdiçá-la." "E quanto a nós?" Ela havia sussurrado. "Isso não significa nada?" Mas fora uma mentira. Não havia nenhuma proposta em Nova York. Ele simplesmente queria se livrar de tudo que o prendia, de tudo que o humanizava. Sofia representava exatamente o que ele precisava deixar para trás: compaixão, idealismo, amor incondicional. Agora, diante do reflexo no vidro, Oliver sorriu de forma amarga. Tinha tudo: fortuna, poder, prestígio. Em poucas semanas estaria casado com uma mulher que se encaixava perfeitamente na sua imagem pública. Porém, o sucesso de Sofia o incomodava mais do que queria admitir. Pelas investigações discretas que mandara fazer, descobriu que ela se tornara uma advogada respeitada em causas de direitos humanos. Ironia cruel. Ele queria vê-la destruída, e ela florescera sem ele. Então o convite não era um gesto de paz. Era um golpe calculado, um lembrete cruel do que ela perdera, uma chance de vê-la desconfortável entre a elite que agora o reverenciava. O celular vibrou sobre a mesa. Mensagem de Rebecca. Convite entregue em mãos, confirmação recebida. Oliver esvaziou o copo de uísque e sorriu, satisfeito. Em 3 semanas, seu casamento seria o evento social do ano. E Sophia Martins estaria lá, exatamente onde ele queria. Centenas de convidados, cobertura da imprensa. Um espetáculo digno do homem que Oliver Turner se tornara. E no meio de todo aquele luxo, Sophia seria obrigada a encarar tudo o que, segundo ele, havia perdido. "Sr. Turner, sua noiva está na linha", informou Rebecca pelo interfone. "Coloque-a", respondeu, recompondo-se rapidamente. "Querido, precisamos discutir alguns detalhes do casamento." A voz melodiosa de Charlotte ecoou do outro lado. "Estou pensando em trocar as flores do altar."
Oliver respondeu mecanicamente, com frases automáticas, o olhar fixo no copo de uísque sobre a mesa. A imagem que não saía da cabeça era outra. Sofia recebendo o convite. Como teria reagido? Teria reconhecido a caligrafia dourada como uma provocação disfarçada de gentileza? Quando desligou o telefone, a noite já dominava Londres. As luzes da cidade cintilavam como estrelas terrestres, um espetáculo que ele e Sofia costumavam admirar nos tempos de faculdade. Agora, do topo de seu império de vidro e aço, aquelas luzes pareciam frias, distantes, impessoais. O plano estava em marcha. Em 3 semanas, sua vitória seria completa. Mas, ao guardar o celular no bolso do terno italiano sob medida, uma pergunta silenciosa ecoou dentro dele. O escritório. Martins and Associates, em um edifício histórico de Mayfair, respirava elegância e propósito. Sofia segurava o envelope creme nas mãos, o mesmo que carregava o peso de um passado que ela acreditava ter deixado para trás. O papel era caro, mas o que fazia suas mãos tremerem não era o luxo, era a lembrança. Doutora Martins, seu próximo cliente chegou, avisou Madison, a secretária. Já vou, respondeu Sofia, guardando o convite na gaveta e endireitando os ombros. O caso do dia era urgente. Uma família síria lutando contra a deportação. Durante a reunião, Sofia manteve a postura impecável de advogada que conquistara respeito com empatia e firmeza. Mas entre uma frase e outra, sua mente voltava ao envelope dourado. Por que ele a convidaria? 12 anos separam aquele convite da tarde em que seu coração se partira em um café de Notting Hill. 12 anos desde o chá frio e as promessas quebradas. Quando o último cliente saiu, Sofia enfim respirou fundo. Abriu a gaveta e retirou o envelope. As letras douradas reluziam sob a luz do abajur. Oliver Turner e Charlotte Bennet têm a honra de convidá-la para celebrar sua união. Você não vai nem considerar ir, vai? Perguntou Natalie Chain, sua sócia e melhor amiga, encostada no batente da porta. Sofia não se surpreendeu. Natalie sempre aparecia nos momentos em que o coração pesava mais. Por que não? Respondeu, tentando soar casual. Já faz tanto tempo. Natalie atravessou a sala e sentou-se diante dela. Talvez porque ele destruiu seu coração de propósito e construiu um império, pisando em pessoas como as que a gente defende todos os dias. Sofia sorriu tristemente. Às vezes, Nath, a melhor forma de fechar um capítulo é estar presente no fim dele. O silêncio foi interrompido pela vibração do celular. Uma mensagem da mãe, Helena. Vi nos jornais sobre o casamento dele. Você está bem, querida? A preocupação da mãe a fez voltar no tempo, aos meses escuros após o término. Helena fora seu porto seguro, quem a ajudara a transformar a dor em propósito. Sabe o que é irônico? Disse Sofia, com um meio sorriso. Enquanto ele construía um império, eu descobri a minha verdadeira vocação. Cada caso que defendemos, cada vida que ajudamos, me preenche de um jeito que nenhum dinheiro poderia. Natalie inclinou-se para a da frente. Então, por que dar a ele o prazer de te ver no casamento? Sofia ergueu o olhar, agora firme, determinado. Porque eu não tenho nada a esconder, nem do passado, nem de mim mesma. Ela respirou fundo, como se libertasse um fantasma. A garota ingênua de 12 anos atrás havia desaparecido. No lugar dela estava uma mulher que aprendera a enfrentar a dor e transformá-la em força. A mulher que Oliver havia deixado para trás já não existia. No lugar dela havia alguém, orgulhosa das próprias escolhas. Alguém que aprendera a se reconstruir sozinha. A tarde passou entre reuniões e telefonemas, o ritmo firme de quem vive para causas maiores do que si mesma. Quando o sol começou a se pôr, Sofia decidiu voltar a pé para seu apartamento em Notting Hill. Um hábito antigo, um ritual silencioso de liberdade. O bairro mudara muito desde os tempos de estudante,
mas ainda guardava lembranças sutis. Ao passar em frente ao pequeno café onde tudo havia acabado, agora transformado em uma loja de roupas vintage, ela sorriu. Ali, um dia, chorara até não ter mais forças, mas aquelas lágrimas haviam secado, e no lugar delas nascera uma determinação que nem ela sabia que possuía. Em casa, preparou uma xícara de chá e se sentou à janela. Lá fora, Londres pulsava, indiferente às tragédias e vitórias de cada coração. Por impulso, pegou o notebook e digitou: Oliver Turner. A tela se encheu de manchetes e fotos. O gênio dos negócios sustentáveis, o casamento do ano, o homem que mudou o mercado global. Em todas ele aparecia sorridente ao lado de Charlotte Bennet, impecável, elegante, distante. O que você ainda precisa. Provar, Oliver? Murmurou Sofia, observando a foto mais recente. O rapaz sonhador que ela conhecera havia se tornado um homem poderoso, mas seus olhos continuavam vazios. O toque do celular rompeu o silêncio. Sofia, aqui é o Richard Maxwell. A voz do outro lado soava apressada. Ouvi dizer que você foi convidada para o casamento. Vai mesmo comparecer? Vou sim, Richard. Ótimo, porque eu tenho algumas informações sobre a Turner Enterprises que você deveria saber. Richard, interrompeu ela com calma. Eu não estou interessada em fofocas nem em revelações escandalosas. Vou como convidada e desejo de coração que os noivos sejam felizes. Quando desligou, Sofia abriu o armário e retirou uma velha caixa. Dentro dela, uma fotografia cuidadosamente guardada. Ela e Oliver, no dia da formatura dele. Os dois sorriam, cheios de planos e promessas que o tempo havia desfeito. Com delicadeza, ela devolveu a foto à caixa, pegou o convite e escreveu a resposta. Sofia Martins agradece o convite e confirma sua presença. Simples, direta, sem margens para interpretações equivocadas. Ao selar o envelope, sentiu uma paz inesperada. Se Oliver planejava usá-la como peça em um jogo social, ele teria uma surpresa. Sofia iria, mas nos seus próprios termos. Não como a ex-ferida, nem como rival, mas como uma mulher que havia se reencontrado. Lá fora, a noite avançava sobre Londres, e ela finalmente sorriu. O convite, antes uma provocação, tornara-se uma oportunidade. Não para ajustar contas, mas para provar que, às vezes, perder um amor é o primeiro passo para encontrar a si mesma. O salão de festas do Hotel Dorchester fervilhava com o brilho da elite londrina durante o jantar de ensaio. Charlotte Bennet, radiante em seu vestido verde esmeralda da Valentino, flutuava entre os convidados com um sorriso ensaiado, tão calculado quanto o próprio evento. Mas seus olhos... seus olhos procuravam Oliver o tempo todo, com a vigilância sutil de quem sabe que algo está fora de lugar. Amor, sussurrou ela, aproximando-se por um breve instante de privacidade. Acabei de saber que sua ex confirmou presença. Tem certeza de que isso é apropriado? Oliver ajeitou a gravata Hermès, um tique nervoso que o traía. Já conversamos sobre isso, Charlotte. Sofia faz parte de um capítulo que precisa ser encerrado, publicamente. O que ele não mencionou foi o incômodo que o consumia desde a confirmação da presença dela. Suas noites estavam povoadas de sonhos inquietantes. Lembranças embaralhadas, rostos antigos, uma mistura de arrependimento e ambição. Do outro lado do salão, Richard Maxwell, um dos diretores da Turner Enterprises, observava a cena com atenção. O olhar fixo em Oliver, o leve sorriso no canto dos lábios, como se soubesse que aquele casamento prestes a acontecer não terminaria como o noivo esperava. O salão cintilava sob o brilho das luzes de cristal quando Richard Maxwell se aproximou de Oliver Turner, uma taça de champanhe Krug na mão e um olhar sério que destoava da leveza do evento.
Turner, precisamos conversar sobre o projeto de Myanmar, murmurou, baixo o suficiente para não ser ouvido. Há complicações que exigem sua atenção imediata. O estômago de Oliver se contraiu. O projeto de Myanmar era sua aposta mais ousada e também seu segredo mais bem guardado. Agora não, Maxwell. Amanhã, logo cedo. As famílias locais estão ameaçando ir à imprensa, insistiu o executivo. Se isso vazar antes do casamento... Eu disse amanhã, interrompeu Oliver, seco, a voz dura como aço. Foi nesse instante que Charlotte retornou, sorridente, após cumprimentar alguns convidados. Tudo bem, querido? Perfeitamente, respondeu, forçando um sorriso. Apenas alguns detalhes de trabalho. A noite seguiu com sua coreografia social impecável. Brindes, risadas, flashes de câmeras, o tilintar de taças. Mas por trás da máscara pública, Oliver só conseguia imaginar o reencontro com Sofia. 12 anos. Seria tempo suficiente para apagar o que haviam sido um para o outro? Mais tarde, afastando-se do burburinho, Oliver chamou sua mãe. Catherine Turner. Uma mulher elegante, que carregava os 60 anos com uma distinção quase aristocrática. Mãe, podemos conversar em particular? Foram até um dos terraços laterais. O ar noturno de Londres trazia o leve aroma de chuva prestes a cair. Filho, eu preciso saber se você está realmente feliz, disse Catherine, com um olhar que misturava ternura e inquietação. Mãe, por favor, não comece. Você convidou a Sofia. A frase, lançada com calma, carregava mais peso que qualquer acusação. Foi uma decisão estratégica, defendeu-se Oliver, desviando o olhar. Catherine suspirou. Estratégica para quem, Oliver? Para o seu ego? Para provar que venceu? Você está se tornando exatamente o que seu pai foi, brilhante nos negócios, mas emocionalmente. Não termine essa frase, cortou ele, a voz tensa, quase um sussurro de raiva. Do outro lado do salão, Charlotte conversava com sua mãe, Victoria Bennet, uma socialite famosa por sua língua afiada. Querida, mantenha os olhos abertos, advertiu Victoria. Homens como Oliver sempre têm um plano B. Mãe, já falamos sobre isso. O acordo pré-nupcial está assinado, está tudo claro. Não falo de dinheiro, Charlotte. Falo de corações partidos e reputações destruídas. O riso das convidadas ecoava em volta, mas as palavras da mãe pairaram no ar como um presságio. A festa seguia seu curso, mas, sob a superfície brilhante das taças e do champanhe, corriam correntes de tensão e segredos não ditos. Oliver olhava o celular compulsivamente, esperando notícias de Myanmar. Charlotte observava cada movimento dele com crescente apreensão. Perto do fim da noite, Maxwell voltou a se aproximar. Recebi uma ligação de nosso contato em Yangon, sussurrou com um semblante grave. A situação é pior do que imaginávamos. As famílias, elas têm provas. Provas? A voz de Oliver mal saiu. Provas que podem destruir tudo o que você construiu. O mundo pareceu pesar sobre seus ombros. Seu império, erguido com tanto esforço e sacrifício, estava prestes a ruir. Justo quando ele alcançava o auge da glória social. Quanto eles querem? Perguntou quase sem voz. Não se trata de dinheiro desta vez, respondeu Maxwell com um olhar sombrio. Eles querem justiça. Justiça. A palavra ecoou dentro dele, carregada de ironia cruel, a mesma palavra que definia o trabalho de Sofia. O destino parecia brincar com ele, costurando fios de culpa e redenção em um mesmo nó. Charlotte reapareceu, prendendo o braço no dele com doçura ensaiada. É hora do último brinde, querido. Oliver ergueu a taça, o sorriso perfeitamente calculado, enquanto por dentro sua mente fervilhava, tentando encontrar uma saída. O projeto de Myanmar era sua obra-prima empresarial, mas também seu calcanhar de Aquiles moral.
E agora, às vésperas do casamento, com Sofia prestes a reaparecer, tudo ameaçava desmoronar. Ao casal Turner, alguém brindou. O som das taças se chocando ecoou no salão. Mas para Oliver, aquele som pareceu o tilintar frio de correntes se fechando ao seu redor. Em menos de 48 horas, Sofia Martins estaria lá, testemunhando não apenas o casamento do homem que a feriu, mas talvez a queda definitiva de Oliver Turner. A noite terminou com sorrisos ensaiados e despedidas elegantes. No carro, a caminho de casa, Charlotte adormeceu sobre o ombro dele. Oliver olhou pela janela e, por um instante, teve a estranha sensação de que o império que construíra com ferro e ambição começava silenciosamente a se partir por dentro. Oliver permaneceu acordado, o olhar perdido no teto, enquanto a escuridão de Londres se misturava às sombras dentro dele. O passado voltava como um fantasma disposto a cobrar seu preço. E o futuro, brilhante e dourado, ameaçava escapar por entre seus dedos. A manhã anterior ao casamento amanheceu envolta em uma névoa densa e quase simbólica. Do outro lado da cidade, Sofia ajeitava o blazer elegante do seu conjunto Stella McCartney diante do espelho. Seria seu último compromisso profissional antes da cerimônia. O caso da família síria Al-Rahman havia tomado um rumo inesperado, exigindo sua presença no tribunal. As provas são conclusivas, meritíssimo. Sua voz firme ecoou pela sala de audiências. A família Al-Rahman enfrentará a perseguição direta se retornar à Síria. Seus direitos humanos fundamentais estão em risco. Enquanto defendia aquela família, Sofia não pôde evitar o contraste gritante entre o tribunal frio e o mundo de luxo e aparências que a aguardava naquela noite. Na outra ponta da cidade, nos salões dourados do Hotel Claridge's, Charlotte Bennet se preparava para o grande dia. O vapor do spa a envolvia, mas nem o aroma caro de lavanda conseguia esconder o leve tremor em suas mãos. Em seu celular, uma mensagem anônima piscava insistente, recebida na noite anterior. Seu noivo não é quem você pensa. Myanmar é apenas a ponta do iceberg. Charlotte respirou fundo, engolindo o medo. Mande entrar a massagista, disse em voz baixa. Está na hora do meu tratamento. Enquanto isso, no escritório da Turner Enterprises, Oliver encarava Maxwell, que segurava um relatório denso e marcado por urgência. 500 famílias, Oliver, disse Maxwell, a voz tensa. 500 famílias deslocadas para construir aquele complexo industrial. E agora eles têm provas de que sabíamos dos riscos ambientais. Oliver esfregou o rosto exausto. Quanto tempo temos? 48 horas depois do seu casamento, ou eles entregam tudo à imprensa internacional. O telefone de Oliver vibrou. No visor, o nome: Natalie Chen, sócia de Sofia. Senhor Turner, começou ela, com frieza cirúrgica. Precisamos conversar sobre certas operações no Sudeste Asiático. Oliver sentiu o sangue gelar. Como você... Digamos que algumas famílias encontraram representação legal adequada, respondeu Natalie. Minha parceira ainda não sabe, mas depois do casamento teremos uma conversa muito interessante. No tribunal, Sofia vencia mais uma batalha pelos refugiados. Ao guardar os documentos, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de Charlotte Bennet. Podemos nos encontrar para um café? Urgente. O café Wolseley, com seu estilo art déco e luz dourada, se tornou o cenário de um encontro improvável. Charlotte já a esperava, os dedos tamborilando nervosos na xícara intocada. Obrigada por vir, começou ela, a voz trêmula. Sei que é estranho, mas preciso saber quem ele era antes de se tornar isso. Sofia a observou por um instante. Jovem, bela, mas visivelmente perdida. Por que quer saber isso na véspera do seu casamento? Charlotte respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Porque eu preciso descobrir se estou prestes a cometer o maior erro da minha vida.
Enquanto isso, em um escritório frio e silencioso, Catherine Turner entrava sem ser anunciada. Myanmar, Oliver. A voz dela cortou o ar. Seu pai ficaria orgulhoso. E não é um elogio. Mãe, você não entende o mercado asiático. Não, ela o interrompeu. É você quem não entende. Amanhã, quando estiver diante do altar, olhando nos olhos de Charlotte, levará consigo não apenas suas mentiras, mas o peso de centenas de vidas destruídas. De volta ao café, Sofia olhou Charlotte nos olhos, escolhendo cada palavra com cuidado. O Oliver que eu conheci morreu há muito tempo. Ou talvez ele nunca tenha existido de verdade. Tudo o que posso te dizer é: confie nos seus instintos. Charlotte abaixou a cabeça. Há algo acontecendo, Sofia. Algo grande. E por um breve instante as duas mulheres sentiram que estavam prestes a ser engolidas pela mesma tempestade, uma que não perdoaria ninguém. E eu tenho medo de descobrir o que é. Enquanto isso, Maxwell coordenava uma equipe de crise na Turner Enterprises. Documentos eram triturados, e-mails apagados, rastros digitais eliminados. Mas algumas verdades são como a água. Sempre encontram um caminho. No outro lado da cidade, Natalie Chen organizava uma pasta marcada Projeto Myanmar. Suas mãos repousavam sobre um envelope privado endereçado a Sofia, contendo provas que poderiam mudar tudo. Decidiu esperar até depois do casamento para revelar seu conteúdo. A tarde avançava e Londres se preparava para o evento social do ano. Sofia voltou ao apartamento para se arrumar, a mente ainda presa à conversa com Charlotte. O vestido azul safira, elegante e discreto, pendia do cabide como uma pergunta silenciosa. No alto de seu luxuoso apartamento, Oliver observava a cidade através das janelas panorâmicas. Seu celular vibrava sem parar. Mensagens de fornecedores, convidados, Maxwell, todas com atualizações cada vez mais preocupantes sobre Myanmar. Mas uma mensagem em especial fez seu coração parar por um segundo. Uma foto antiga dele com Sofia, acompanhada da legenda: algumas escolhas nos assombram para sempre. O sol começava a se pôr sobre Londres, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos. Em diferentes pontos da cidade, 4 pessoas olhavam o mesmo horizonte, cada uma carregando seus próprios segredos e medos. Sofia, com a verdade prestes a ser revelada. Charlotte, com as dúvidas que a consumiam. Oliver, com o império à beira do colapso. E de Natalie, com as provas que poderiam destruir tudo. Afá, manhã do casamento. Amanheceu com uma luz difusa atravessando as nuvens londrinas. Na suíte principal do Claridge's, Charlotte Bennet encarava o próprio reflexo enquanto maquiadores e cabeleireiros orbitavam em volta dela como satélites nervosos. O vestido Vera Wang, uma obra-prima em seda e renda francesa, esperava em silêncio sobre o manequim, como uma promessa frágil. Querida, você está tremendo, observou. Victoria Bennet, ajustando o véu da filha. É normal ter nervosismo antes do casamento. Não são nervos, mãe, respondeu Charlotte, a voz baixa, quase um sussurro. Recebi mais 3 mensagens anônimas durante a noite, todas mencionando Myanmar. Victoria parou por um segundo, mas manteve a postura aristocrática. Ignore, meu amor. São apenas pessoas invejosas tentando arruinar seu grande dia. No apartamento em Mayfair, Oliver ajustava a gravata de seu terno Tom Ford quando saí. Maxwell entrou sem bater. Acabou de sair no Financial Times, sussurrou mostrando o tablet. Ainda não é a história completa, mas já estão farejando o caso Myanmar. Temos vazamentos internos. Oliver pegou o tablet com as mãos trêmulas. A manchete, discreta porém ameaçadora, dizia: Turner Enterprises sob suspeita.
Questionamentos sobre operações no Sudeste Asiático. Cancele tudo, ordenou Oliver. O casamento? Maxwell arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Há 400 convidados a caminho. Não o casamento, seu idiota. As operações em Myanmar. Transfira os fundos para as subsidiárias nas Ilhas Cayman. Congele os ativos locais. Agora! Do outro lado da cidade, Sofia terminava de se arrumar. O vestido safira moldava suas curvas com uma elegância serena. Natalie chegou trazendo café e um olhar carregado de tensão. Ainda posso impedir você de ir, disse ela, estendendo um copo da Starbucks. Já falamos sobre isso, Nat, respondeu Sofia. Então preciso te mostrar uma coisa antes. Natalie hesitou, a mão pousada na bolsa onde guardava o envelope com as provas de Myanmar. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Sofia tocou. Era Richard Maxwell. Sofia, precisamos conversar. É sobre Oliver e sobre centenas de famílias que precisam de alguém como você. Richard, hoje não é o dia. Acredite, Sofia. Hoje é exatamente o dia. Na Quara, Catedral de Westminster. Os preparativos finais estavam em andamento sob o olhar atento da cerimonialista. Flores brancas e douradas desciam em cascata pelos pilares históricos, criando uma atmosfera quase celestial. Os primeiros convidados chegavam, diplomatas, CEOs, membros da realeza europeia. Entre eles, Catherine Turner. Observava cada detalhe com o coração pesado. Seu motorista havia acabado de lhe entregar um envelope confidencial. Dentro dele, novos documentos sobre Myanmar. E ao abrir a aba do envelope, ela percebeu algo que fez seu sangue gelar. Uma revelação que poderia transformar aquele casamento dos sonhos em um escândalo capaz de devastar tudo e todos, incluindo fotografias que fizeram o coração materno de Catherine sangrar. No Claridge's, Charlotte. Recebia os retoques finais quando sua dama de honra principal entrou apressada, o rosto pálido. Charlie, você precisa ver isso, disse mostrando o celular. Era uma thread no Twitter, que começava a viralizar, repleta de hashtags como Turner Enterprises, Anafa Human Rights, Daho Myanmar Scandal. Charlotte fechou os olhos por um instante, lembrando da conversa com Sofia no dia anterior. Chame meu pai, agora. Enquanto isso, Sofia e Natalie já estavam no carro a caminho da Catedral de Westminster. O envelope com as provas pesava na bolsa de Natalie, como chumbo. Se eu te mostrar isso agora, começou Natalie, você não vai conseguir manter a compostura durante a cerimônia. Desde quando manter as aparências virou mais importante que a verdade? Rebateu Sofia. Desde que a verdade pode destruir vidas. O trânsito de Londres se arrastava, como se o próprio tempo relutasse em seguir adiante. Dentro de sua limusine, Oliver alternava entre mensagens frenéticas com seus advogados e goles de uísque. Na catedral, os convidados murmuravam sobre a ausência do pai da noiva, que deveria estar recebendo os primeiros convidados. Mas Benedict Bennett, naquele momento, estava trancado em seu escritório em Canary Wharf, observando horrorizado a queda constante das ações da Turner Enterprises. Quando Sofia chegou à catedral, seu coração batia em um ritmo irregular, não por nervosismo social, mas por algo mais profundo. As palavras de Richard Maxwell ecoavam em sua mente, misturadas aos fragmentos de sua conversa com Charlotte. Fotógrafos se empurravam nos degraus, os flashes explodindo como raios em miniatura, congelando sorrisos que escondiam tensões submersas. Última chance, murmurou Natalie, segurando o braço de Sofia. Posso te mostrar o que há nesse envelope agora, ou depois da cerimônia, mas te aviso, Sofia. Depois que souber, não há volta.
Sofia olhou para a imponente fachada da catedral, para os convidados em trajes de gala e para o céu londrino, que começava a escurecer com nuvens de tempestade. Algumas verdades, respondeu ela, não podem esperar nem mais um minuto. O interior da catedral era um santuário de luz e sombras, onde os vitrais seculares filtravam o sol em padrões caleidoscópicos. Sentada em um dos bancos laterais, Sofia sentia o peso do envelope que Natalie acabara de entregar, pesado como um fardo moral. Suas mãos tremiam ao romper o lacre. Meu Deus! Sussurrou, os olhos percorrendo documentos e fotografias que revelavam o verdadeiro alcance do projeto Myanmar. Imagens de vilarejos destruídos, contratos com cláusulas obscuras, e-mails internos discutindo remoções necessárias. Cada página era um golpe, uma ferida nova, mas foi uma fotografia em particular que lhe tirou o fôlego. Oliver. 3 meses antes, apertando a mão de oficiais militares locais, o sorriso frio contrastando com a devastação ao fundo. Na suíte da noiva, Charlotte enfrentava sua própria crise. Benedict Bennet havia acabado de chegar, com o rosto tenso. As ações estão despencando, informou ele, e isso é só o começo. Há insiders dizendo que a história completa vai estourar na mídia nas próximas horas. Charlotte, ainda em seu hobby de seda, olhou para o vestido de noiva como se fosse uma armadura pesada demais para vestir. Quanto prejuízo estamos falando, pai? Não é só dinheiro, Charlotte. É reputação. São vidas. No altar, os padrinhos murmuravam entre si, checando seus celulares compulsivamente. Maxwell, suando em seu terno italiano, recebia atualizações cada vez mais alarmantes de seus contatos na Ásia. Oliver, isolado na sacristia, encarava o reflexo no espelho com o olhar perdido. Seu celular não parava de tocar. A porta se abriu bruscamente. Catherine Turner. Entrou sem bater, os olhos marejados, uma mistura de raiva e decepção. Eu vi as fotos, Oliver, disse ela, a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado como a própria culpa. E pela primeira vez, Oliver Turner, o homem que controlava impérios, percebeu que estava prestes a perder o único poder que realmente importava, o poder sobre a própria consciência. Como você pôde, Oliver? A voz de Catherine tremia, carregada de incredulidade. Famílias inteiras, Oliver. Crianças. Era necessário para o crescimento da empresa. Ele respondeu mecanicamente, como se repetisse um mantra corporativo. O mercado asiático. O mercado? Catherine o interrompeu, a voz ganhando força. Seu pai destruiu nossa família por causa desse maldito mercado. E agora você... Um alvoroço repentino na nave principal da catedral interrompeu a discussão. Sofia havia se levantado bruscamente, os papéis ainda nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Preciso falar com Charlotte, disse a Natalie, com a voz embargada. Ela precisa saber, antes de tudo. Eu já sei. A voz de Charlotte soou clara, firme. Ela estava parada, na entrada lateral, ainda sem o vestido de noiva, mas com uma dignidade que dispensava qualquer traje cerimonial. Senhorita Bennet, começou Sofia, mas a Charlotte levantou a mão, pedindo silêncio. Por favor, me mostre tudo. As duas mulheres se retiraram para uma sala privada, enquanto os convidados começavam a perceber que algo estava terrivelmente errado. O murmúrio cresceu como uma onda, amplificado pela acústica do templo. Victoria Bennet, tentando manter as aparências, circulava entre os convidados com um sorriso social forçado.
Apenas um pequeno atraso técnico. Nada preocupante, dizia, mas o sorriso vacilava cada vez que olhava para o celular. Na sala reservada, Charlotte analisava as provas com uma calma surreal, as mãos trêmulas, os olhos fixos nas fotografias e nos contratos que revelavam a verdade sobre Myanmar. Então foi nisso que ele se transformou. Murmurou, mais para si mesma do que para Sofia. Sinto muito, disse Sofia baixando o olhar. Ninguém deveria descobrir algo assim no dia do próprio casamento. Não, Sofia. Charlotte levantou os olhos firmes, brilhando de determinação. Hoje é o dia exato em que a verdade deve ser dita. Na nave principal, Oliver, saindo da sacristia, foi interceptado por Maxwell. Os jornalistas estão na porta da catedral, avisou em pânico. O Financial Times vai soltar a matéria completa em 15 minutos. Antes que Oliver pudesse responder, Charlotte surgiu da sala acompanhada por Sofia. O contraste entre as duas era marcante. Uma em trajes elegantes, outra sem vestido, mas ambas com a mesma firmeza no olhar. Charlotte parou diante de todos. O som dos murmúrios cessou, substituído por um silêncio expectante. O casamento está cancelado. Sua voz ecoou pela catedral, solene e inabalável. O caos que se seguiu foi contido apenas pela santidade do lugar. Convidados sussurravam, celulares eram erguidos discretamente, câmeras registravam o instante histórico. Assessores de imprensa digitavam freneticamente em seus tablets. Charlotte, podemos conversar? Tentou Oliver, aproximando-se. Ela riu. Um riso curto, ferido, mas poderoso. Conversar? Como você conversou com aquelas famílias antes de destruir suas vidas? Sofia observava a cena com uma mistura de tristeza e alívio. 12 anos atrás, ela fora a única a sofrer ao conhecer o verdadeiro Oliver Turner. Agora, o mundo inteiro o veria como ele realmente era. Catherine Turner. Aproximou-se de Sofia, tocando levemente seu braço. Você sempre soube, não é? Mesmo naquela época, já via quem ele era. Sofia balançou a cabeça. Não, senhora Turner. Eu vi quem ele poderia ter sido. As horas seguintes transformaram a catedral em um epicentro de caos contido. Os convidados deixavam o local em ondas discretas, enquanto os primeiros alertas de manchete sobre o escândalo de Myanmar se espalhavam como fogo em palha seca. O nome, Turner, antes sinônimo de sucesso e poder, agora estava manchado por acusações que dominavam as telas e os jornais. Oliver permaneceu sentado em um dos bancos, a postura ainda impecável, mas o olhar vazio, o de um homem assistindo ao colapso do próprio império. Maxwell, ao telefone, tentava coordenar uma equipe de crise. Precisamos de uma coletiva de imprensa imediata. Os mercados asiáticos abrem em poucas horas. Não haverá coletiva, interrompeu Catherine Turner, com voz firme e cortante. Meu filho vai enfrentar as consequências dos próprios atos, sozinho. No Claridge's. Em uma sala reservada, Charlotte Bennet sentava-se entre os pais enquanto advogados discutiam como dissociar o nome da família Bennet do escândalo Turner. O silêncio era tenso, quase palpável. Pai, disse Charlotte, a voz frágil, mas firme. Quanto você sabia sobre Myanmar? Benedict Bennet empalideceu. Charlotte, há certas realidades no mundo dos negócios. Quanto? Insistiu ela, as lágrimas ameaçando cair. Victoria, num raro momento de franqueza, respondeu por ele. O suficiente para tentarmos te alertar, sem comprometer nossas próprias operações. Charlotte olhou para os dois, descrente, o véu de inocência caindo por completo. Naquele instante, percebeu que o verdadeiro escândalo não estava apenas em Myanmar.
mas em toda uma elite que acreditava que lucro valia mais do que vidas. Agora você entende por que eu insistia tanto naquele acordo pré-nupcial? A voz de Charlotte ecoava em sua mente como um lembrete amargo do que ele havia perdido. Enquanto isso, em um café discreto próximo à catedral, Sophia e Natalie atendiam uma ligação urgente de Richard Maxwell. A tensão era palpável. O som distante da chuva misturava-se ao tilintar das xícaras. As famílias em Myanmar querem que você seja a representante legal delas, Sophia, explicou Richard pela videochamada. Elas viram seu histórico em direitos humanos. Mas, como elas sequer sabem quem eu sou? Perguntou Sophia, incrédula. Natalie trocou um olhar significativo com Richard. Porque eu as contatei semanas atrás, confessou. Quando descobrimos as primeiras provas, elas precisavam de alguém que entendesse não só a lei, mas também Oliver Turner. Do lado de fora, o céu de Londres escurecia, carregado de nuvens pesadas, uma tempestade se formando, espelhando o caos emocional da cidade. Oliver finalmente deixou a catedral apenas para ser engolido por uma muralha de repórteres e flashes. Sr. Turner, pode confirmar as acusações de deslocamento forçado em Myanmar? Há rumores de suborno a autoridades locais, é verdade? Charlotte Bennet já se pronunciou sobre o cancelamento do casamento. O som das perguntas o atingia como tiros. Antes que o motorista pudesse abrir caminho, uma voz familiar atravessou o tumulto. Oliver. Ele se virou. A alguns metros, sob a chuva crescente, Sophia o encarava. Nas mãos, ela segurava a mesma pasta que ele havia visto com Charlotte. Não aqui, murmurou, a voz tensa, quase suplicante. Sim, aqui, respondeu ela, firme, porque é exatamente aqui que você finalmente vai ter que encarar a verdade. Os flashes das câmeras se intensificaram, congelando o instante em que pouco predador e presa trocaram de papéis. Sophia se aproximou passo a passo, cada movimento carregado de determinação. 12 anos atrás você me ensinou uma lição sobre ambição e poder, começou ela, com a voz clara, ecoando sob a tempestade. Hoje, Oliver, é minha vez de te ensinar uma lição sobre justiça e redenção. De longe, Catherine Turner observava a cena, o coração dividido entre o amor de mãe e a vergonha devastadora. Ao lado dela, Maxwell falava ao telefone exausto. As ações já caíram 30%, relatou. Os investidores estão em pânico. Deixe que entrem em pânico, respondeu Catherine friamente. Talvez seja a hora de reconstruir algo melhor, das cinzas. Enquanto isso, no Claridge's, Charlotte Bennet recebia uma visita inesperada. Natalie Chen entrou apressada, trazendo mais documentos. Há algo que você precisa ver, disse Natalie, respirando fundo. Algo que vai além de Myanmar. Charlotte ergueu o olhar cansado. Pior que isso, impossível. Não é pior, respondeu Natalie. É diferente. É sobre como tudo começou, sobre quem Oliver era, antes de se tornar o que é agora. Na rua, Sophia, continuava o confronto. Cada palavra sua era uma ferida aberta. As famílias em Myanmar não são números numa planilha, Oliver. São pessoas, com sonhos, com histórias, assim como nós tínhamos. Você não entende, ele tentou argumentar. O mundo corporativo é complexo, há coisas... Não, Oliver, ela o interrompeu com a voz firme. Você é quem não entende. Poder sem propósito é vazio. E sucesso sem humanidade é fracasso. A chuva aumentou, grossa, prateada, lavando as ruas e suas faces.
Os jornalistas se afastaram, abrigando-se sob guarda-chuvas, mas é que os dois permaneceram ali, frente a frente, imóveis, as lágrimas se misturando à tempestade. "O que você quer?" perguntou ele por fim, quase num sussurro. "Quero que pela primeira vez na vida você faça o que é certo, Oliver", respondeu ela. "Escolha o caminho difícil, mas o caminho justo." A sota noite caiu sobre Londres, enquanto a tempestade rugia. No escritório quase vazio da Turner Enterprises, Oliver observava a cidade pela janela panorâmica. As luzes dos prédios piscavam como estrelas distantes, lembrando-lhe de todas as noites em que se sentiu invencível. Agora tudo parecia tão pequeno, tão distante. Maxwell entrou visivelmente exausto, a gravata solta e o semblante abatido. "Os advogados estão te esperando na sala de conferências", anunciou. "Eles têm uma estratégia de contenção." Oliver permaneceu em silêncio, fitando o reflexo do próprio rosto no vidro. Um homem cercado de poder, mas de vazio de alma, Mas não. Oliver interrompeu, a voz surpreendentemente calma, firme. "Não haverá contenção." Do outro lado da cidade, no escritório da Martins and Associates, Sofia coordenava uma videoconferência com representantes das famílias de Myanmar. Nos monitores, rostos marcados pela dor e pela esperança observavam-na atentamente. "Prometo a vocês", declarou com firmeza, "que faremos justiça, não através de vingança, mas pela verdade e pela reparação." Natalie, observando a reunião do canto da sala, percebeu uma morse e mudança sutil em Sofia. Era como se ela tivesse encontrado um propósito ainda maior do que todas as vitórias anteriores nos tribunais. Enquanto isso, Charlotte Bennet, em seu apartamento em Knightsbridge, revisava antigos e-mails de Oliver. Entre mensagens de amor e planos para o futuro, agora encontrava sinais que ignorara. Pequenas pistas da verdadeira natureza dele. O telefone tocou. Era Catherine Turner. "Ele está prestes a fazer algo", disse ela com voz seca. "Algo que vai mudar tudo." Na sala de conferências da Turner Enterprises, Oliver surpreendeu a todos ao convocar não apenas os advogados, mas também jornalistas selecionados dos principais meios de comunicação. "Sem assessores de imprensa, sem roteiros preparados", instruiu. A notícia da coletiva, improvisada, rapidamente chegou aos ouvidos de Sofia, que imediatamente deixou seu escritório em direção à Turner Tower. A chuva diminuíra para uma garoa fina, mas o ar permanecia pesado, carregado de expectativa e tensão. "O que você acha que ele vai fazer?" perguntou Natalie, enquanto dirigia pelo trânsito noturno. "Honestamente, pela primeira vez em 12 anos eu não faço ideia", respondeu Sofia, os olhos firmes na estrada. Quando Oliver finalmente entrou na sala de conferências, estava lotada. Câmeras erguidas, gravadores ativados. Por um instante, apenas o som da chuva batendo nas janelas quebrou o silêncio. 12 anos atrás, começou ele, a voz mais suave do que qualquer um esperava. "Tomei uma decisão que definiu meu caminho. Escolhi o poder em vez do amor, a ambição em vez da humanidade." Sofia, que acabara de chegar e se posicionava perto da porta, sentiu seu coração apertar. Naquele tom, ela reconheceu algo do velho Oliver, o homem que um dia a amara. "O projeto Myanmar não foi um erro de cálculo ou uma decisão corporativa mal executada", continuou ele. "Foi o resultado direto da pessoa que escolhi me tornar." Maxwell, pálido, tentou intervir, mas Oliver o silenciou com um gesto firme. "Estou aqui para assumir plena responsabilidade. A Turner Enterprises não apenas suspenderá todas as operações em Myanmar, mas também estabelecerá um fundo de compensação para as famílias afetadas."
Os jornalistas começaram a disparar perguntas, mas Oliver prosseguiu. Além disso, estou renunciando ao cargo de presidente da empresa. O conselho receberá minha carta de renúncia ainda hoje, junto com um plano detalhado de reestruturação que prioriza práticas éticas e sustentáveis. Catherine Turner. Observando tudo de um canto da sala, sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em anos, ela estava vendo seu filho emergir da sombra em que se tornara. Charlotte, do outro lado da cidade, recebeu a notícia e soube que algo verdadeiramente extraordinário estava acontecendo. Durante o anúncio, alguém que havia chegado discretamente se aproximou de Sofia. — Você sabia que ele faria isso? Perguntou baixinho. — Não, respondeu Sofia honestamente, mas com um meio sorriso. Mas talvez você tenha esperado por isso todos esses anos. As horas seguintes foram um redemoinho de declarações oficiais, chamadas internacionais e reuniões de emergência do Conselho, enquanto o império que Oliver construíra começava sua transformação. Oliver permaneceu em seu escritório, retirando objetos pessoais das gavetas. Encontrou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, dele e Sofia em sua formatura, ambos sorrindo com a inocência da juventude. No verso, uma mensagem manuscrita. Sempre acreditarei no homem que você pode ser. Leve toque na porta. Interrompeu seus pensamentos. Era Sofia. Os representantes das famílias querem uma reunião pessoal, informou ela. Em Myanmar? Ele perguntou. Sim, respondeu ela. Não será fácil enfrentar as consequências reais de suas ações. Oliver sorriu levemente, uma sombra de lembrança nos lábios. Nada que valha a pena é fácil. Você me ensinou isso, lembra? Lá fora, a cidade continuava sua dança noturna, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas entranhas de vidro e aço. Mas dentro do escritório, algo fundamental havia mudado. Não era perdão, ainda era cedo para isso. Não era redenção. Isso teria de ser conquistado. Era talvez o primeiro passo genuíno, em direção ao homem que Oliver poderia ter sido e ainda poderia se tornar. Yangon, Myanmar. O calor úmido e intenso envolvia a cidade como um manto sufocante. Oliver, de terno bege claro, observava a rua pelo vidro do carro enquanto se dirigiam à primeira reunião com as famílias afetadas. Sofia, ao seu lado, revisava documentos com expressão concentrada. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo ar-condicionado e pelo zumbido da cidade. A primeira família que vamos encontrar é a família Tante, disse ela, quebrando o silêncio. Eles perderam não apenas suas terras, mas 3 gerações de história. No hotel, Catherine Turner acompanhava as notícias internacionais sobre a Turner Enterprises. As ações da empresa haviam se estabilizado após a queda inicial, mas o verdadeiro trabalho apenas começava. Os acionistas estão divididos, relatou Maxwell por videochamada. Metade quer sua cabeça, a outra metade vê isso como uma oportunidade de rebranding ético. Charlotte e Catherine, observando a ausência de notícias sobre a ex-noiva do filho, haviam assumido temporariamente as operações da Bennett na Ásia e estavam se saindo maravilhosamente bem. O carro parou em frente a um antigo templo budista, escolhido pelos representantes das famílias por seu significado espiritual. Um terreno neutro onde verdades poderiam ser ditas e talvez perdão buscado. Lembre-se, avisou Sofia antes de saírem do carro. Não estamos aqui para negociar, estamos aqui para ouvir. O interior do templo era fresco e silencioso, um contraste bem-vindo com o calor lá fora. Sentados sobre tapetes tradicionais, 15 representantes das famílias aguardavam,
com rostos que eram máscaras de dignidade e dor contida. A Mintant, um senhor de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, foi o primeiro a falar. Sr. Turner, sua voz era suave, mas firme. O senhor veio ver por si mesmo o que seus papéis e números realmente significam? As próximas 2 horas foram uma sucessão de histórias que fizeram Oliver questionar cada decisão. Tomada nos últimos anos, casas destruídas, plantações perdidas, vidas interrompidas, não por desastres naturais ou guerras, mas pelas miações e omissões de sua própria mão corporativa. Como cada palavra carregava memórias profundas. Sua voz permaneceu profissional, mas as mãos tremiam levemente enquanto traduziam o relato de dor contida e dignidade ferida. Mas pelas decisões tomadas em salas de reunião climatizadas, a milhares de quilômetros daqui, continuou o Mintant, a voz embargada. Minha neta, uma senhora idosa, pergunta toda noite quando poderemos voltar para casa. Que resposta devo dar a ela? Oliver engoliu em seco, sentindo o calor do dia como uma parede física. Embora mal percebesse, seu telefone vibrava incessantemente. Mensagens de Maxwell sobre a empresa, advogados sobre processos, jornalistas em busca de exclusivas. Você está aguentando? Sofia perguntou, aparecendo ao seu lado. Não sei, respondeu ele honestamente. Como alguém suporta ouvir que destruiu vidas por lucro? Simplesmente transformando-se, respondeu ela, olhando para ele com firmeza, mas com uma ponta de empatia. No templo, o Mintant fez uma proposta inesperada. Não queremos apenas dinheiro, declarou a voz carregada de dignidade. Queremos poder participar das decisões que afetam nossas vidas. Queremos um assento no conselho da Turner Enterprises. O pedido causou murmúrios entre os presentes. Oliver olhou para Sofia, que traduziu com um leve sorriso nos lábios. Justo, respondeu ele. Após um momento, acrescentou. Mais do que justo. Naquela noite, no hotel, Catherine recebia atualizações sobre a reunião quando uma visitante inesperada chegou. Charlotte Bennet. Vim ver por mim mesma, explicou, o rosto mostrando o cansaço da viagem. Preciso compreender. Enquanto isso, em seu quarto, Oliver encarava seus próprios demônios internos. As palavras das famílias ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias de decisões passadas, momentos em que poderia ter escolhido diferente. O telefone tocou. Era Siku, Natalie Chen. As famílias acabaram de me enviar sua avaliação da reunião, informou. Disseram que viram algo que não esperavam. Humanidade, respondeu ele simplesmente. Na manhã seguinte, o grupo visitaria as terras afetadas. Oliver sabia que seria ainda mais difícil ver com seus próprios olhos a destruição causada por suas decisões. Mas algo havia mudado dentro dele. Cada história ouvida no templo quebrou a armadura que ele construíra ao longo dos anos. Tarde da noite, Sofia bateu à sua porta carregando mais documentos. Amanhã será ainda mais difícil, avisou. Eu sei, respondeu ele, mas pela primeira vez em muito tempo, estou fazendo algo que precisa ser feito, não apenas algo que eu queira fazer. O ventilador do quarto girava lentamente, espalhando o estiar quente de Myanmar. Lá fora, a cidade dormia sob um céu estrelado, alheia ao drama de redenção que se desenrolava em suas entranhas. Amanhecer em Myanmar. O calor sufocante trouxe consigo uma realidade ainda mais opressiva. A caravana serpenteava por estradas de terra vermelha, deixando para trás a relativa civilização de Yangon e avançando em direção às áreas impactadas pelo projeto Turner. Oliver, no banco de trás do primeiro veículo, observava a paisagem gradualmente se transformar.
Campos verdes deram lugar a extensas áreas devastadas, máquinas de construção abandonadas enferrujando sob o sol implacável. Testemunhas silenciosas de ambições equivocadas. Ali era o centro da nossa vila, apontou o Mintant do assento da frente. O carro parou. O que antes fora uma comunidade próspera, agora era um cadeserto estéril, marcado apenas por fundações expostas e algumas árvores resistentes que se recusavam a morrer. As casas eram dispostas em círculo, explicou o Mintante, a voz carregada de lembranças. No centro, tínhamos um espaço comum, onde celebrávamos nossos festivais, casamentos e nascimentos. Sofia, traduzindo cada palavra, percebeu a profundidade da perda, o peso de uma história inteira que fora interrompida pelo alcance de decisões distantes. Oliver gradualmente empalideceu, enquanto a teoria e a prática se chocavam de forma brutal. Ver pessoalmente a destruição que causara era uma experiência visceral, algo que nenhum relatório corporativo poderia preparar. Meu pai plantou esta figueira quando eu nasci, continuou o Mintante, parando em frente a uma árvore antiga. Era a tradição em nossa família, uma árvore para cada novo membro. Catherine Turner, que insistira em acompanhar a visita, instintivamente segurou a mão do filho por um momento. Era como se ele fosse novamente aquele menino pequeno, plantando flores com ela no jardim de casa. Charlotte Bennet, observando alguns passos atrás, fazia anotações freneticamente em seu tablet. Não eram apenas números ou dados. Eram histórias, vidas, tradições que precisavam ser preservadas e, de alguma forma, restauradas. Os documentos oficiais classificam esta área como terra subutilizada com potencial industrial, disse Oliver, a voz carregada de horror. Sem menção às árvores familiares ou espaços sagrados, porque alguns valores não podem ser quantificados em planilhas. Sofia respondeu suavemente, traduzindo cada palavra. O grupo continuou a jornada, parando em diversos pontos onde outras famílias compartilhavam suas histórias. Cada parada era uma nova camada de realidade crua. Impossível de ignorar ou racionalizar. Uma senhora idosa mostrou onde seu neto estava enterrado, uma pequena sepultura que milagrosamente resistiu à destruição. Ele adoeceu durante o deslocamento, explicou através de Sofia. O estresse, a mudança, seu corpinho não aguentou. Oliver se afastou do grupo, cambaleando, até encontrar apoio em uma árvore solitária. Seu corpo tremeu com soluços silenciosos. A primeira vez que chorava em anos. Catherine se aproximou de Sofia, que observava a cena à distância. Você sabia que seria assim? Eu sabia que ele precisava ver, respondeu Sofia. O verdadeiro impacto das decisões tomadas em salas climatizadas. Charlotte, que até então mantinha distância profissional, finalmente se aproximou de Oliver. Isso poderia ter sido nosso legado conjunto, disse simplesmente. Talvez o universo tenha nos poupado algo pior do que um casamento cancelado. À tarde, o Mintante conduziu o grupo a uma escola improvisada, onde crianças de famílias deslocadas estudavam em paredes de bambu. Desenhos coloridos mostravam memórias de casas perdidas, jardins destruídos e vidas interrompidas. Eles não desistiram de sonhar, explicou a professora. Só que agora sonham de outra forma. Oliver parou diante de um desenho em particular. Uma casa simples, sob uma grande árvore, flores coloridas ao redor, e no canto, em inglês hesitante, estava escrito My Real Home. O fundo de compensação, disse ele, virando-se de repente para o grupo. Não será apenas dinheiro. Vamos reconstruir não só casas, mas comunidades inteiras. E desta vez faremos certo. Sofia traduziu suas palavras, observando as expressões mudarem, não em uma alegria desmedida, mas em uma esperança cautelosa. Como podemos confiar?
perguntou alguém da multidão que se formou. Ainda não podem, respondeu Oliver através de Sofia. É por isso que quero que acompanhem cada passo, cada decisão, cada centavo gasto. Ao final do dia, enquanto o sol se punha sobre a terra devastada, o grupo se reuniu para uma refeição tradicional preparada pela comunidade. Oliver sentou-se no chão com os outros, comendo com as mãos conforme o costume local. Amanhã, disse o Mintant, vamos mostrar os planos que nossas famílias desenvolveram para a reconstrução. Não queremos apenas recuperar o passado, queremos construir um futuro melhor. Sofia, traduzindo as palavras, notou algo diferente nos olhos de Oliver. Uma mistura de humildade e determinação que ela nunca havia visto antes. Mais tarde, sob o céu estrelado de Myanmar, tão diferente das noites londrinas, Oliver finalmente encontrou palavras para o que sentia. Passei anos construindo algo que eu achava grandioso, disse Oliver a Sofia, que permanecera ao seu lado como uma âncora naquele mar de transformações. Mas pela primeira vez, tenho a chance de construir algo que realmente importa. 3 meses após a visita a Myanmar, o escritório da Turner Enterprises em Londres havia se transformado completamente. Onde antes predominavam os tons frios de aço e vidro, agora plantas e fotografias das comunidades de Myanmar decoravam as paredes. Na sala principal de reuniões, um mapa detalhado mostrava o progresso dos projetos de reconstrução. Oliver, que agora dividia seu tempo entre Londres e Yangon, estudava os relatórios mais recentes quando Catherine entrou com notícias urgentes. O conselho aprovou por unanimidade, anunciou com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. O programa de reconstrução será expandido para outras regiões afetadas por projetos corporativos. A transformação da Turner Enterprises tornou-se um caso de estudo nos círculos empresariais. Sob a nova estrutura de governança, que incluía representantes das comunidades afetadas, a empresa estava redefinindo o significado da responsabilidade corporativa. Charlotte Bennett, que surpreendentemente manteve envolvimento no projeto, liderava agora uma iniciativa conjunta entre as empresas Bennett e Turner para o desenvolvimento sustentável. É irônico, comentou durante uma videoconferência com Sofia. O casamento não aconteceu, mas acabamos criando algo mais significativo juntas. Sofia, por sua vez, expandira sua prática jurídica. Martins & Associates agora ocupava um andar inteiro em Mayfair, especializada em direitos humanos e justiça corporativa. Natalie coordenava uma equipe dedicada exclusivamente a casos envolvendo comunidades afetadas por grandes empresas. Miss Martins, o Min Tant está na linha, interrompeu sua assistente. Na tela do computador, o líder comunitário surgia com o fundo mostrando estruturas em construção e pessoas trabalhando. As primeiras casas estão quase prontas, relatou orgulhosamente, e as árvores. Insisti em plantar uma para cada família, completou Oliver. A menção a Oliver fez Sofia sorrir levemente. Nas semanas recentes, suas interações haviam se tornado mais frequentes e surpreendentemente mais naturais. Não era um retorno ao passado, mas algo novo e ainda indefinido. Como ele está? Perguntou Sofia, tentando manter o tom profissional. Diferente, respondeu o Mintant após uma pausa reflexiva. Ele ouve mais do que fala agora, e suas mãos estão calejadas pelo trabalho real em Myanmar. Oliver realmente abandonara os ternos italianos para roupas mais práticas, passando dias inteiros nos canteiros de obras, aprendendo com os locais e participando ativamente da reconstrução. Catherine, que visitava o filho ocasionalmente, mal o reconhecia. Você parece em paz, comentou durante uma das visitas. Não é paz exatamente, respondeu ele, enxugando o suor da testa,
é propósito. As notícias sobre a transformação da Turner Enterprises começaram a influenciar outras corporações. Jornais econômicos dedicaram manchetes ao que chamaram de Efeito Turner, um novo modelo de negócios que priorizava impacto social real sobre lucros imediatos. Em uma tarde particularmente quente em Myanmar, Oliver plantava mais uma árvore quando seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. Conselho aprovou sua solicitação para o novo centro comunitário. Parabéns. Ele sorriu, lembrando das conversas recentes, sentindo pela primeira vez que construir algo que importava realmente tinha um valor maior que qualquer lucro ou título. As conversas agora eram diferentes, profundas, honestas, às vezes dolorosas, mas sempre verdadeiras. Venha e veja, respondeu Oliver. Aqui em Londres é diferente. Sofia ficou alguns instantes encarando a mensagem antes de digitar a resposta. Talvez seja a hora. Uma semana depois, aterrissou no aeroporto de Yangon. O calor familiar a envolveu imediatamente, trazendo também lembranças da primeira visita turbulenta. Oliver a esperava no saguão, bronzeado e visivelmente mais magro, vestindo uma simples camisa de algodão e calças cargo. Bem-vinda de volta, disse simplesmente. O trajeto até o projeto foi silencioso, mas confortável. A paisagem, antes desolada, agora mostrava sinais de vida por todos os lados. Novos edifícios surgindo, jardins começando a florescer e o som de crianças brincando ecoando no ar. Ali, apontou Oliver para um espaço central, será o novo centro comunitário, incluindo biblioteca e espaço para aulas de inglês, sugeriu U Min Tant. Sofia observava não apenas as mudanças físicas, mas também como os moradores interagiam com Oliver. Com respeito, sim, mas também com uma genuína familiaridade. Você realmente mudou, comentou durante um momento a sós. Não mudei, corrigiu ele suavemente. Encontrei quem eu deveria ter sido desde o começo. A noite caía sobre Myanmar, trazendo uma brisa refrescante. Sob uma árvore recém-plantada, Oliver e Sofia conversaram sobre o futuro. Não apenas sobre os projetos ou a empresa, mas talvez algo mais pessoal. Algumas histórias, Sofia refletiu, precisavam de um desfecho diferente para fazer sentido. Oliver olhou para ela, depois para a ex-comunidade renascida ao redor, e finalmente entendeu o verdadeiro significado da reconstrução. Um ano se passou desde a transformação da Turner Enterprises. O sol de outono de Londres filtrava-se pelas janelas da nova sede da empresa, um edifício sustentável no coração da cidade, onde paredes verdes e painéis solares substituíam a antiga fachada de vidro espelhado. Oliver, agora diretor de impacto social da empresa, revisava os últimos relatórios do projeto em Myanmar. Fotografias mostravam uma comunidade transformada, casas reconstruídas, escolas funcionando, plantações recuperadas. Mas eram os sorrisos nos rostos das pessoas que realmente contavam a história de sucesso. Os números do terceiro trimestre chegaram, anunciou Charlotte, entrando no escritório como CEO interina. Ela havia se provado uma líder excepcional, equilibrando resultados financeiros com responsabilidade social. 15% de crescimento, sustentável, ético e com impacto social mensurável, disse Oliver, percebendo seu sorriso contido. Os céticos do conselho finalmente se calaram. A nova Turner Enterprises tornou-se um modelo estudado em escolas de negócios ao redor do mundo. O método Turner provava que lucro e propósito não são mutuamente exclusivos. Na Martins & Associates, Sofia também celebrava vitórias. Sua firma se tornara referência em direito humanitário corporativo. Com escritórios em 3 continentes, naquela manhã preparava-se para uma apresentação especial. Pronta?
perguntou Natalie, ajustando o projetor na sala de conferências. Quase, respondeu Sofia, olhando pela janela. Do outro lado da rua, podia ver o novo edifício da Turner Enterprises, um lembrete constante de como as coisas haviam mudado. A apresentação era para um grupo de executivos internacionais interessados em replicar o modelo de transformação corporativa. Entre os presentes, Catherine Turner observava com orgulho silencioso. O verdadeiro custo dos negócios, começou Sofia, não pode ser medido apenas em libras ou dólares. Deve ser medido em vidas impactadas, comunidades fortalecidas e legados preservados. Enquanto falava, sua mente voltava às tardes em Myanmar, trabalhando lado a lado com Oliver e as comunidades locais. Algo havia florescido ali, entre as ruínas e a reconstrução. Algo que transcendia a redenção ou perdão. Após a apresentação, Catherine se aproximou. Ele perguntou sobre você. Disse simplesmente. Mais do que ele admite. Sofia sorriu suavemente. Sei que estamos descobrindo nosso próprio ritmo em Myanmar. O Mintant conduziu uma cerimônia de plantio. Uma árvore para cada bebê nascido na comunidade reconstruída. Uma tradição quase perdida na destruição, agora renascendo com um novo significado. O Sr. Turner enviou recado à sua esposa. Ele viria para o Festival da Colheita no próximo mês. O festival se tornara um evento importante, celebrando não apenas a abundância da terra recuperada, mas também a união entre culturas e a possibilidade de redenção. Em Londres, Oliver finalizava os preparativos para sua próxima viagem quando recebeu uma mensagem de Sofia. Jantar hoje à noite? Tenho novidades sobre o projeto de expansão. Suas reuniões, antes estritamente profissionais, aos poucos ganharam nuances pessoais. Conversas sobre relatórios e projetos frequentemente derivavam para memórias compartilhadas, esperanças futuras e possibilidades ainda inexploradas. No restaurante indiano que se tornara seu ponto de encontro habitual, não dividiam apenas ideias, mas também a compreensão profunda do que haviam se tornado. Myanmar me ensinou, refletiu Oliver entre garfadas de curry, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Sofia o observou por um momento. E o que realmente importa? Perguntou. Verdade. Propósito. Hesitou, encontrando o olhar dele. Segundas chances. O outono avançava sobre Londres, tingindo as árvores de dourado e vermelho. Na sede da Turner Enterprises, uma exposição fotográfica documentava a jornada de transformação. Das ruínas à reconstrução, da ambição vazia ao verdadeiro propósito. Charlotte, durante uma pausa, notou uma foto em especial. Oliver e Sofia sentados sob a figueira de Umintant, conversando com crianças locais. Havia algo na imagem que capturava perfeitamente a essência da mudança. Às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar, comentou ela a Catherine. O casamento que não aconteceu abriu portas para algo muito maior. No telhado do prédio, um jardim comunitário florescia. Projeto pessoal de Oliver, inspirado nos hortos de Myanmar, onde executivos e funcionários cultivavam juntos legumes e ervas, aprendendo lições sobre paciência, crescimento e renovação. Mais tarde, Sofia encontrou Oliver lá, regando mudas recém-plantadas. Ouvi dizer que você vai ao Festival da Colheita, comentou. Venha comigo, respondeu ele sem hesitar. Não como advogado ou consultor. Apenas venha. O sol se punha sobre Londres, tingindo o céu de tons rosa e laranja. No jardim do telhado, entre plantas que cresciam e possibilidades que floresciam, duas pessoas que haviam percorrido um longo caminho de transformação finalmente encontravam um novo começo. Sim, respondeu Sofia simplesmente. Vamos juntos. Em que momento da sua vida você precisou perder tudo para descobrir seu verdadeiro propósito?
Assim como Oliver descobriu que precisava perder seu império, sua reputação e até o casamento planejado para encontrar seu verdadeiro caminho, qual experiência transformadora mudou completamente sua visão sobre sucesso e felicidade? Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar seus pensamentos. Sua participação é essencial. Até a próxima!